está a câmara a funcionar, mas deve ser alguma configuração. Alguma configuração. Não estamos numa fase que nós chamamos de aprendizado contínuo. E Contínuo, é verdade. testa o nosso sangue frio, né, de mantermos calmos. É Bom, verdade, é então vamos verdade. começar. Eu vou dar um tempinho para você se enquadrar, né, em termos de câmera, essas questões, e eu vou iniciar dando bom dia a todos, pedindo imensas desculpas pelo atraso, mas de verdade são questões de configuração que nós testamos. Não funcionou a câmera e tivemos que fazer uma adequação em tempo real. Mas, enfim, vamos lá. Vou dar bom dia a todos e todas. Iniciamos mais uma live e essa tem uma dimensão diferente, internacional, com os nossos parceiros da Universidade de Aveiro, do DGEIT, e com a professora doutora Filipa Brandão. Eu agradeço a sua presença, professora, assim como estendo nossos agradecimentos a toda a Universidade de Aveiro e especialmente ao DGEIT, né? Nós nos sentimos especialmente bem acolhidos quando estamos aí. Eu não vou nomear as pessoas, os professores colegas, porque seria indelicado se eu esquecesse o nome de algum, mas não posso, aí me perdoem os demais, nominar, além da sua presença, o agradecimento e um carinho especial pelo professor Carlos Costa e a professora Zélia Brito. Bom, contextualizando essa nossa parceria, professora, permita dizer que nós temos uma relação de aproximadamente uma década, de muito próximas, e há 7 anos um módulo internacional que nós levamos aproximadamente 30 e poucos alunos, e acredito que, infelizmente, esse ano, em função desse cenário de pandemia, não teremos, mas estamos analisando com muita cautela a possibilidade ou não disso acontecer. Agradeço também a Faculdade de Turismo e Hotelaria, com o apoio que nós temos da direção, na pessoa do professor João Evangelista, da nossa chefe de departamento, a professora Fábia Trentin, das coordenações, do professor Lélio, que trabalha constantemente comigo, do Estricto Senso, do Lato Senso, enfim, de todos que corroboram num grupo de ações que tem, professora, só para que entenda perfeitamente, é um grupo de uma série de ações para tentar, principalmente, aproximar o nosso aluno de graduação nesse período de distanciamento. Vocês já estão numa fase posterior, né, já vivenciaram isso tudo, e esse esforço é nesse sentido. Eu queria também lembrar aos presentes que, caso não tenhamos condições de responder a todas as perguntas no final, né, vamos deixar uns 10 minutinhos para, no final, a professora Filipa Brandão responder. Caso não consigamos, responderemos offline depois. Bom, nesse período de pandemia, né, os nossos alunos estão acompanhando esse processo que já está acontecendo na Europa e em alguns países, especificamente também em Portugal, do processo de transição e de retorno, né? Então, assim, é, nós sempre falamos de inovação, nós estamos muito antenados aqui no Brasil à questão da inovação no turismo, mas nesse exato momento essa questão tem uma dimensão e toma uma proporção maior, né? Porque quando pensamos em inovação, pensamos na capacidade de adequação, de reinvenção dos atores do turismo nesse processo de pós-pandemia. Me vem à mente, não é, a questão do turismo inovação em rede. O senso comum, quando pensa em inovação, automaticamente nos remete à questão inovação, invenção, coisas novas
e eu gostaria que a professora tangenciasse um pouco isso. Quando falamos de inovação, vem também a questão na mente das pessoas, a inovação tecnológica, não é? O aparato tecnológico, hardware e software. Mas a gente sabe que não é só isso. E, principalmente, temos hoje uma dimensão social. Inovação em serviços, turismo pressupõe-se falar de serviços e principalmente a questão da inovação territorial que a professora trabalha também muito bem. E como ficam essas questões num contexto de uma geração 4.0, né, na dinâmica das redes. E aí, com essa reflexão inicial, essa provocação, eu passo a palavra à professora, agradecendo mais uma vez a sua participação e a sua generosidade em estar conosco. Muito obrigado. Obrigada, Carlos. Bom dia a todos. Bom dia no Brasil, em Portugal já é boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito este convite que me foi endereçado pelo colega Carlos Lidízia. É para mim um prazer e uma honra estar hoje a conversar um bocadinho com os nossos colegas e alunos do Brasil. E especialmente fazer esta participação no âmbito da nossa parceria com a Universidade Federal Fluminense, com quem temos tido excelentes relações ao longo dos últimos anos e, portanto, esta hoje é só mais uma das atividades que vamos construindo em conjunto. Carlos, eu queria pedir apenas, se houver aqui algum momento em que se ouça menos bem ou que haja aqui alguma falha de internet, avise-me, porque eu posso mudar de local para tentar ter uma rede um pouco melhor. Então, o Carlos Lidízia, o professor Carlos Lidízia lançou-me este desafio de falar um bocadinho sobre inovação nos serviços e especificamente também no âmbito do turismo, que é a área que eu mais estudo, e colocou-me também aqui estas reflexões iniciais e eu se calhar começaria por enquadrar. Nós, de facto, quando falamos em inovação, pensamos sempre que inovar é desenvolver algo novo, algo de muito diferente, algo de facto radical ou disruptivo, mas na verdade nos serviços em geral, e particularmente no turismo, a inovação vai muito para além disso. Só para terem uma ideia, e eu vou abordar isto um pouco mais à frente, a inovação incremental, que passa por introduzir apenas algumas melhorias naquilo que já existe, por exemplo, representa 90% de tudo que é desenvolvido no âmbito da inovação. E depois há outros tipos de inovação, que são inovações mais processuais, organizacionais ou institucionais, que ganham uma relevância acrescida no nosso setor, no setor do turismo, e especialmente agora nesta fase em que nós estamos. Portanto, eu obviamente que aquilo que é a inovação de produto, não é? Os novos produtos que são desenvolvidos e serviços que são desenvolvidos no âmbito do turismo são extremamente relevantes e têm um impacto económico muito significativo para as empresas. Aquilo que mais me fascina e que eu acho que é o segredo do sucesso da inovação é o que está por detrás, que é precisamente, por exemplo, o estabelecimento de redes de colaboração e as redes de inovação no setor do turismo são fundamentais. Tem sido isso que eu tenho estudado um bocadinho nos últimos anos, de diferentes perspectivas, e hoje aquilo que eu gostava de fazer era dar um bocadinho uma ideia do que é que tem sido a evolução do processo de inovação, quer em termos teóricos, académicos de estudo, quer também em termos práticos, aquilo que as empresas têm vindo a desenvolver em termos de processos de inovação. Depois olhar para aquilo que podem ser diferentes tipologias de inovação no setor do turismo. Eu acho que isto é extremamente útil, porque muitos dos empresários do setor do turismo não têm consciência de que muitas das coisas que eles fazem são inovação, porque não têm consciência da magnitude das tipologias de inovação que existem. E isto é muito fundamental para nós conseguirmos desenvolver aquilo que é uma boa estratégia de inovação para as nossas empresas e organizações. Depois, eu gostava também de abordar um bocadinho, para além do que é que nós podemos desenvolver em termos de inovação, vou falar um bocadinho do que é que também
quais são os processos que devem ser implementados, qual poderá ser o modelo mais adequado para a inovação no turismo. Então, seguindo esta linha de tópicos, que eu espero que vá ao encontro daquilo que foi o desafio que me foi lançado, eu começava apenas por enquadrar um bocadinho aquilo que tem sido, quer a prática de inovação, quer o conceito, portanto, numa perspectiva mais académica. E aquilo que tem acontecido nas últimas décadas é que, de facto, a inovação começou a ser estudada em termos académicos no início do século XX e começou a amadurecer um bocadinho ali por volta dos anos 50, que é de facto quando a sociedade adota portanto, passamos para uma sociedade mais industrial, não é? Portanto, ali já a colher frutos da Revolução Industrial com algumas décadas de consolidação. Mas aquilo que acontecia nos primeiros anos de maior disseminação do consumo, não é? Ali anos 50, é que de facto, nesta altura, os processos de inovação eram muito fechados dentro das empresas. O conhecimento científico era a fonte de inovação principal e nós tínhamos processos de inovação que eram muito fechados dentro das empresas, portanto não havia a inovação aberta, não havia ligação nenhuma para fora e mesmo dentro das próprias empresas, os diferentes departamentos das empresas, as unidades funcionais, funcionavam de forma muito isolada. Eram chamados modelos lineares de inovação. Depois, com o evoluir, com o passar do tempo, com a evolução daquilo que foram as dinâmicas socioeconómicas, as questões da concorrência, o aumento da concorrência, da competitividade, o aumento do consumo, alterações de mercado e também aquilo que foi sendo uma maior consolidação da ligação entre o conhecimento científico e o tecido empresarial, nós fomos assistindo a uma evolução da inovação para modelos mais abertos e mais interativos, até chegarmos àquilo que temos hoje, que são modelos de inovação que são mais do que interativos, são modelos sistémicos. Então, aquilo que nós temos hoje em dia e o pressuposto que existe é que, de facto, nenhuma empresa inova de forma completamente isolada. Não há sucesso na inovação que aconteça de forma isolada. Qualquer empresa, qualquer organização, hoje em dia, para inovar, tem que estabelecer uma interação contínua entre diferentes atores, diferentes organizações, clientes, fornecedores, concorrentes, sistema de conhecimento, universidades, centros de investigação, associações empresariais e a própria comunidade local. Está bem? Portanto, um dos pressupostos fundamentais para que hoje em dia as empresas consigam inovar com sucesso é precisamente esta grande ligação a todas as organizações que existem no território e, obviamente, esta interação assenta naquilo que é a partilha do recurso mais fundamental para a inovação, que é o conhecimento. Está bem? Portanto, aqueles são os pressupostos da inovação hoje em dia. De facto, nós nos últimos anos, e assim, desde o início deste século, generalizou-se um pouco o termo inovação, né? As empresas começaram a utilizar muito este conceito como forma de se posicionarem no mercado, de atraírem novos clientes e, portanto, de certa forma acabou por ser um termo um bocadinho generalizado, não é? Em que, efetivamente, nós não temos uma única definição do que é inovação e precisamente porque, de facto, é um termo muito generalizado e pode adotar diferentes perspectivas, até mesmo de acordo com diferentes disciplinas que estejam a estudar ou a trabalhar o conceito. A questão da novidade e da mudança costumam estar presentes quando queremos definir inovação. E outra questão que é fundamental é também haver consciência de que inovação e invenção são conceitos distintos, está bem? E têm processos diferenciados. Uma inovação é uma invenção com significado económico, ou seja, qualquer invenção, para que se transforme em inovação, ela tem que ser aceita pelo mercado. Senão não sai de um laboratório, de qualquer cientista e não passa de um protótipo. Portanto, tem que ser vendida, tem que haver aceitação do mercado. Pode não ser vendida, pode ser uma inovação social, mas tem que haver algum impacto na sociedade e na comunidade. Portanto, essa é a primeira grande questão que é importante considerar quando falamos em inovação. Eu costumo dizer que o mais importante do que definir inovação é precisamente perceber
que tipos de inovação é que existem. Porque, lá está, aquilo que nós fomos percebendo ao longo dos anos e nos projetos de investigação que temos tido nesta área, é que os empresários, gestores das empresas de serviços, não têm consciência do que é inovação. Para eles, inovação é, de facto, desenvolver algo muito diferente, novo e completamente disruptivo. E isto depois vai prejudicar quer o investimento que é feito em inovação, quer mesmo a própria estratégia da empresa ou da organização com vista ao desenvolvimento de inovação. Portanto, é preciso perceber que nós temos diferentes tipos de inovação e podemos classificar estas tipologias quanto à sua natureza. Por exemplo, o Manual de Oslo, que é o grande guia a nível internacional para as questões relacionadas com a inovação, diz-nos que nós temos 4 tipologias, né? Inovação de produto, inovação de processo, inovação organizacional e inovação de marketing. Portanto, são as grandes tipologias main da inovação. Mas também é importante percebermos que nós podemos também classificar a inovação quanto àquilo que é o seu impacto, está bem? E neste contexto é que surge a inovação incremental, inovação radical ou inovação disruptiva, tá? Sendo que a incremental, que inclui as tais alterações a produtos ou serviços já existentes, representa 90% de toda a inovação que existe. Está bem? Inovação radical ou disruptiva é, por exemplo, no caso da disruptiva, é a invenção da internet, ou a invenção do carro, ou a invenção do computador. São coisas que acontecem com muito pouca frequência. Está bem? Neste sentido, a inovação incremental acaba por ter um significado económico muito superior para as empresas e principalmente para as empresas de serviços que trabalham com ideias, acima de tudo. Está bem? E muito menos com estas questões mais disruptivas que normalmente estão associadas a conhecimento tecnológico e a nova tecnologia. Portanto, dependendo da tipologia de inovação que as empresas vão desenvolver, nós podemos ter que ajustar ou alargar o nosso mercado, não é? Novos mercados-alvo, novos clientes, novos fornecedores, novos parceiros, vamos ter novos concorrentes e podemos também, eventualmente, ter que adquirir novo conhecimento porque estamos a desenvolver algo que é completamente novo. E tudo isto vai, obviamente, também influenciar aquilo que é a estratégia de qualquer empresa ou organização. O que é que são então estas tipologias de inovação? Só para exemplificar um pouco aquilo que estamos a falar. Quando falamos de inovação de produto, falamos de bens ou serviços, não é? Novos ou melhorados. Quando falamos de inovação de processo, falamos de novos métodos de produção, novas formas nas técnicas utilizadas, no equipamento, no software que adquirimos para produzir ou para prestar o serviço. Inovação de marketing é tudo aquilo que possa ter a ver com o marketing mix, não é? O produto, o preço, a distribuição, a comunicação, as pessoas, a evidência física, os processos, que são, portanto, é o marketing mix aplicado aos serviços. E depois a inovação organizacional, temos tudo aquilo que sejam novos métodos na organização do trabalho, ou naquilo que são as relações externas das empresas, está bem? Portanto, a questão das redes e das questões institucionais entram precisamente aqui na inovação organizacional. No turismo, estas 4 tipologias podem adquirir aqui algumas variações. Eu gostava de salientar, portanto, há uma autora nórdica, que é a Anne-Mette Jalaga, que estuda muito as questões de inovação no turismo e ela, portanto, aplica estas tipologias do Manual de Oslo ao setor do turismo e traz-nos aqui algumas reflexões adicionais. Uma das questões que eu gosto particularmente nestas tipologias que ela identifica é a criação de 2 novas tipologias de inovação, ou uma que se pode partir em 2, que é chamada a inovação reversa, o que ela chama Reverse Business Innovation ou Reverse Community Innovation. A inovação reversa porquê? E isto é muito importante para o setor do turismo, porque de facto o turismo tem uma ligação muito significativa
às comunidades locais e pode ter um papel muito relevante naquilo que é o efeito multiplicador desta atividade e no aumento dos rendimentos e do desenvolvimento económico, quer das comunidades, dos residentes, quer das empresas locais. Então ela cria esta tipologia de inovação, que se aproxima muito da inovação social, que é quando o desenvolvimento do turismo num determinado destino vai ter um impacto positivo ou vai trazer um benefício para outras empresas ou para outros setores de atividade, né? Ou para as comunidades locais. Por exemplo, uma determinada região que desenvolva o turismo de surf ou de desportos aquáticos e uma empresa que faz pranchas de surf naquele local vai aumentar significativamente o seu negócio por via deste desenvolvimento turístico. Ou então, um novo hotel que é construído num determinado destino e opta por comprar os seus produtos alimentares aos pequenos produtores locais. Está bem? Isto é muito importante no setor do turismo e esta tipologia de inovação é considerada, está presente e, portanto, deve ser também tida em conta. Falamos até de um tipo de inovação que se aproxima muito das questões da responsabilidade social, está bem, das empresas. E, portanto, é algo que está muito presente no turismo e deve estar presente em todos os novos produtos, serviços que possam ser desenvolvidos neste setor. Então, o que é isto? Quando nós falamos de inovação de produto ou de serviço no turismo, nós estamos a falar exatamente do quê? Falamos, por exemplo, de novas atrações que são desenvolvidas no destino, como, por exemplo, um novo hotel temático, ou um hotel que já exista e que decide, por exemplo, construir um spa no seu hotel, portanto, aqui uma dimensão um bocadinho mais incremental, ou um hotel low cost, atividades de animação, eventos que sejam novos ou inovadores num determinado destino. Quando falamos em inovação de processo, é o tipo de inovação que é mais desenvolvido no nosso setor, no setor do turismo, e falamos basicamente daquilo que são operações de backstage, né? Portanto, que estão por trás do pano, que o turista, o cliente não vê, mas que lhe traz um valor acrescentado muito significativo e que também permite aumentar a produtividade e, eventualmente, reduzir os custos de operação das empresas. Tá bem? Por exemplo, a implementação nos aeroportos dos sistemas de mobilidade de bagagem, por exemplo, ou de mobilidade de pessoas, é algo que nós, enquanto consumidores, não vemos, mas que vai melhorar muito a nossa experiência e vai otimizar toda a operação. Novas tecnologias no setor da restauração também, por exemplo. Portanto, tudo isto são questões de processo e estas são altamente suportadas pelas novas tecnologias e são também as mais frequentes no nosso setor de atividade. A inovação organizacional ou de gestão tem a ver com tudo aquilo que são portanto, é a organização interna da empresa e aqui esta autora também distingue depois de inovação institucional e a inovação institucional é onde ela inclui as redes de colaboração e todas as relações que qualquer empresa ou organização tem para fora no âmbito do desenvolvimento destas estruturas colaborativas. Depois temos a inovação de marketing, que, como eu já referi, podemos falar de novas formas de comunicar com os clientes, novas estratégias de comunicação, até mesmo novos conceitos, ou, por exemplo, atividades de co-criação de marcas, por exemplo, juntando o vinho e o turismo e termos produtos de enoturismo, tá bem? Tudo tem a ver com branding, posicionamento, etc. Portanto, estas são as grandes áreas ou as tipologias onde as empresas do setor dos serviços e do turismo podem inovar e, portanto, é muito mais do que criar um novo produto ou um novo serviço. Okay? Eu recordo-me de conversar com muitos empresários do setor e eu perguntava então se eles tinham desenvolvido algum tipo de inovação nos últimos 3 anos. E eles diziam que não, porque não tinham dinheiro, não tinham tempo, não tinham recursos humanos. Mas, por exemplo, no caso dos restaurantes, em que eu perguntava, mas então não fez nenhuma alteração ao cardápio, não introduziu novos produtos? Ah, sim, isso nós fazemos todos os meses. Isto é inovação. Mas nunca é compreendida como inovação por parte dos empresários e muitas vezes também por parte dos consumidores. O que é que pode levar então as empresas a inovarem? Muitas destas empresas acham que não inovam, que não estão a inovar, mas há um conjunto muito grande de motivações para inovar.
Algumas destas motivações são internas, portanto, fazem parte da própria organização e da sua estratégia de crescimento, como, por exemplo, a necessidade de aumentar lucros, de diversificar e diferenciar os produtos e serviços oferecidos, fidelizar o cliente, da alteração de posicionamento, aumentar a cota de mercado, portanto, atrair um maior número de clientes, alterar a posição estratégica, aumentar a competitividade e até mesmo, e aqui eu também chamava aqui a atenção, porque acho que isto faz muito sentido nesta fase, que é a proteção contra aquilo que são os ciclos económicos, e nomeadamente em situações de crise ou de recessão, muitas vezes é através da inovação que as empresas se conseguem manter no mercado. Nós vimos isto muito na crise... Diga. Desculpa lhe interromper. Nesse último bloco da sua fala, me pareceu que a professora estava pontuando o que seriam, né, os principais obstáculos à inovação nas empresas turísticas. Se eu lhe fizesse uma pergunta de forma direcionada, dizendo assim, professora, por favor, elenque quais os principais pontos que você identifica como os obstáculos para as empresas inovarem? Sim, Qual seria? eu acredito que no setor do turismo e nos serviços, eu falo de turismo, mas serviços e turismo, eu vejo aqui uma similaridade muito grande, até porque turismo são serviços, não é? E, portanto, faz todo sentido. O que é que acontece? Em primeiro lugar, aquilo que me parece mais visível é a questão aquilo que são as inovações mais visíveis. No turismo não são visíveis, ok? O consumidor tem muita dificuldade em perceber algo novo como inovação, porque estamos a falar de serviços e, portanto, é tudo muito semelhante. Portanto, estes tipos de inovação, que são as inovações que são mais de processo e organizacionais, acabam por ser muito mais comuns que a inovação de produto, e isso acaba por desmotivar os próprios empresários de desenvolver inovação, ok? Portanto, isto são obstáculos que eu acho que têm mesmo a ver com aquilo que é a própria natureza da inovação no turismo e nos serviços. Ela é mais invisível e, como tal, muitas vezes desmotiva as pessoas. Depois, há algumas questões que eu posso associar ao lado da procura, que têm a ver com os próprios consumidores. Nós temos diferentes tipologias de consumidores e temos, mesmo no turismo, temos consumidores que são mais conservadores, não é? São mais rotineiros, mesmo quando vão de férias, gostam de manter as suas rotinas, não gostam de grandes alterações. E depois, no outro espectro, temos consumidores chamados alocêntricos, não é? Que são pessoas altamente aventureiras, que gostam de descoberta, de aventura, que gostam de fazer sempre coisas diferentes. E, portanto, dependendo do tipo de consumidor que uma empresa tenha, que seja o seu consumidor mais fiel, e esse consumidor vai conduzir ou não a níveis de inovação maiores ou menores, não é? Dependendo do tipo de consumidor que nós temos. Outra questão que eu acho que é um obstáculo tem a ver com a dimensão das empresas, do setor do turismo, está bem? A maior parte das empresas, 90 e muitos por cento das empresas do setor do turismo são PMEs, e dentro das PMEs a maioria são mesmo micro e pequenas, portanto elas têm até 10 colaboradores, 10 trabalhadores, e o que é que acontece é que inovar envolve assumir um conjunto de custos e de riscos que estas pequenas empresas não têm condições para fazer. Não é? Portanto, há muito esta questão de custos financeiros e outro tipo de riscos, investir dinheiro, investir tempo, investir recursos humanos que elas não têm, e portanto isto acaba por ser acaba por diminuir o potencial ou a propensão para inovar destas empresas. As grandes empresas, mesmo no setor do turismo, acabam por inovar muito mais que estas PMEs, porque elas acabam por ter, mesmo dentro da empresa, quer em termos financeiros, quer em termos de recursos humanos, têm capacidade, têm conhecimento e têm estoque de capital e de recursos para inovarem. Isto claramente vai fomentar a inovação. Aliás, muitas delas têm, inclusive, departamentos de investigação e desenvolvimento. Outro obstáculo
significativo tem a ver com a questão da imitação das inovações. Nós nos serviços temos um problema grave, que é o facto de não podermos patentear aquilo que são as nossas ideias, porque são ideias, são intangíveis e como tal não podem ser patenteadas. Nós podemos proteger o nome, o logótipo, a marca, mas não podemos proteger a ideia. E aquilo que é uma ideia generalizada é que aquilo que eu vou criar ou desenvolver de novo hoje, daqui a uma semana ou duas, o meu concorrente mais direto vai fazer exatamente igual, com um nome diferente. Portanto, eu penso, para quê? Porque isto depois acaba por prejudicar a imagem da empresa, a cota de mercado e, portanto, desenvolver algo novo implica um investimento tão significativo de dinheiro, de tempo e de recursos, e para depois ser imediatamente copiado pelo concorrente, que isto acaba depois também por desmotivar a inovação. Dois outros obstáculos que são também reais à inovação neste setor. Eu destacava a falta de pessoal qualificado, principalmente nestas pequenas e médias empresas. Muitas delas são ainda de gestão muito familiar, não têm pessoas com formação na área do turismo. Muitas delas acabam por empregar a família, não é? O pai, a mãe, os filhos, os primos, os tios, e portanto acabam por não investir em recursos humanos qualificados. Sem recursos humanos qualificados não se consegue inovar. Destacaria também o facto de muitas das empresas ainda não estarem envolvidas em redes, em parcerias, em estruturas colaborativas, porque são as redes que vão permitir ultrapassar estes obstáculos. Aliás, as redes permitem-nos ultrapassar todos estes obstáculos que eu referi, e destacaria uma última questão, que é mesmo a dimensão financeira. Tem a ver então com a falta de financiamento externo para a inovação ou a falta de liquidez das empresas para fazerem face aos custos de inovação e àquilo que é necessário, investir. Okay. Professora, aproveitando a sua pausa, eu vou deixar também mais uma pergunta ou um questionamento. O que as empresas turísticas elas precisam considerar ou implementar para inovar? Ou seja, né, em outras palavras, o que é inovar para essas empresas? E aí, para facilitar também o seu foco, talvez restringindo ou tendo um olhar para as pequenas e médias empresas, porque hoje as pequenas e médias empresas, inclusive no cenário que vivemos, é que estão sofrendo o maior impacto. As grandes também, obviamente, mas como a professora disse, elas têm recursos para fazer essa logística reversa de inovar e criar soluções. Então, o que essas empresas turísticas precisam fazer, né, para considerar ações inovadoras, digamos assim? Se é que é possível. Sim, há um conjunto de ações que devem ser implementadas. A maioria delas tem a ver mesmo com alterações internas à organização. São processos de gestão, obviamente que há fatores externos que influenciam, mas os fatores externos nós não podemos controlar, não é? Então aquilo que a empresa tem que fazer é garantir um conjunto de fatores determinantes, portanto são fatores que, se implementados, estão positivamente correlacionados com o potencial de inovação destas empresas. O primeiro e o mais óbvio tem a ver com a sua estrutura organizacional. Está mais que comprovado que quanto mais horizontal for a estrutura organizativa das empresas, portanto, menos hierárquica, reduzindo a pirâmide, mais inovadora ela é, porque são empresas mais flexíveis, com maiores níveis de comunicação interna e que conseguem muito rapidamente responder àquilo que são as oportunidades de mercado. Portanto, isso aí é logo a primeira pré-condição. Empresas que são muito hierárquicas, com muitos níveis hierárquicos à partida, são menos flexíveis, menos criativas, menos inovadoras também. Pronto, depois há a questão da dimensão, mas isso aí é algo que nós não podemos fazer nada quanto, não é? As pequenas empresas, lá está, por norma, então,
acabam por inovar um pouco menos, mas se implementarem estas questões ou estes fatores que se identificam na literatura e nos estudos, acabam por conseguir ultrapassar. Outro fator muito importante tem a ver com a própria gestão, ou a gestão, alguns processos de gestão associados às empresas. Por exemplo, como eu referi, processos de seleção e recrutamento de recursos humanos qualificados é fundamental. As pessoas têm que ter competências para inovar, a aposta no capital humano é fundamental. Quem inova são as pessoas que têm as ideias, são as pessoas que são criativas e, portanto, apostar em pessoas qualificadas, não estou a falar apenas em cursos superiores, que, atenção, são fundamentais. Há estudos que comprovam que a capacidade de absorção das empresas do conhecimento e transformação desse conhecimento em inovação é muito maior quanto mais elevada for a formação das pessoas, não é? Quanto mais elas estudarem, mas falamos também daquilo que são as soft skills, ou as competências transversais, e devemos apostar também nelas. Questões da criatividade, de comunicação, de flexibilidade, etc, etc. É fundamental também ter estratégias de recursos humanos que sejam consistentes com estas questões de inovação, de mudança organizacional, de evolução. É muito importante apostar na formação das pessoas contínua para que elas vão acompanhando os processos de inovação. A questão da liderança é muito importante. Há também muitos estudos que comprovam que a principal fonte de inovação e de inspiração para a inovação são os líderes dinâmicos, líderes empreendedores. É muito importante também garantir o financiamento. Da mesma forma que há um orçamento para marketing e publicidade, tem que haver um orçamento para desenvolvimento de inovação, para desenvolvimento de novas ideias, para a fase de ideação também. E depois é garantir que há mecanismos internos que garantem que estas novas ideias são transformadas de facto em produtos, serviços, processos que sejam então transferíveis para o mercado. Depois, acho que é extremamente importante também a questão da procura, conhecermos os nossos consumidores e o que é que eles querem. Também é fundamental. Se nós soubermos o que eles querem, sabemos o que é que temos que desenvolver, o que é que temos que produzir de novo. É muito importante também olharmos para a nossa concorrência, tá bem? Olharmos para o mercado em geral e olharmos para os nossos concorrentes em particular. Nós não podemos ter umas palas, não é? E viver só para aquilo que estamos a fazer. Temos que estar atentos às dinâmicas do mercado. Não é copiar, mas é ver o que é que fazem os nossos concorrentes para podermos fazer melhor do que eles, tá bem? Depois, acho muito importante que as empresas tenham fontes de conhecimento diversas. Não há inovação sem haver conhecimento. Inovação é a transformação do conhecimento em algo novo, novos produtos ou serviços ou processos ou estratégias ou o que for. E, portanto, é muito importante esta questão. Quanto mais diversificadas forem as nossas fontes de conhecimento, melhor. Nós temos que estar atentos a tudo o que acontece, aos nossos clientes, consumidores, ao conhecimento científico de investigação e desenvolvimento, aos nossos fornecedores, concorrentes. As empresas devem ir e estar presentes em feiras, conferências, exposições, devem ler publicações técnicas, publicações científicas. Portanto, quanto mais diversas forem estas fontes de conhecimento, obviamente maior será o seu potencial inovador. E finalmente, mas que para mim é o mais importante, é a questão da cooperação. É estabelecimento de redes, de parcerias, de estruturas colaborativas com outras empresas do mesmo setor, com empresas de outro setor de atividade, com outros destinos turísticos, com tudo que possa trazer-nos acesso a recursos que estas empresas, enquanto PMEs, não têm, mas que se estiverem numa estrutura em rede, poderão ter, nomeadamente conhecimento, competências, até mesmo recursos financeiros, estratégias de marketing conjuntas, portanto, há um conjunto, e até mesmo o próprio desenvolvimento de produtos integrados, que se fazem no âmbito destas redes de colaboração. Eu, puxando aqui agora um bocadinho a brasa à minha sardinha, como nós dizemos aqui em Portugal, ou seja, falando um pouco mais daquilo que é a minha área de investigação mais direta, é olhar para aquilo que são os sistemas regionais de inovação. É perceber que
as empresas e as organizações, elas têm que estar sistematicamente envolvidas em processo de troca de informação e de conhecimento que vai dar origem à criação de novos produtos, de novos serviços. É perceber que estar neste tipo de estruturas gera sinergias, não é? Aquela velha frase ou ideia de que o todo é maior que a soma das partes, é de facto. As empresas conseguem obter benefícios por estar envolvidas nestes sistemas de inovação que são fundamentais. E aqui, obviamente, que temos que olhar para aquilo que é este conceito de sistema de inovação, perceber quais são os elementos que integram um sistema de inovação, perceber que que tem que existir relações entre eles, e perceber que, neste caso particular, que os destinos turísticos, eles são de base regional. E é que é ao nível das regiões que nós devemos gerir o turismo, que nós devemos desenvolver inovação, e é ao nível da região que os impactos se fazem sentir. E temos que perceber, então, que, em primeiro lugar, as regiões não são as habituais delimitações administrativas que estão presentes no mapa, está bem? Os destinos turísticos são perceptuais. Um turista que visita um destino, ele não se vai ficar pelo limite que está estabelecido no mapa. Ele vai consumir e entender o território de uma forma perceptual. Portanto, um destino turístico é um espaço geográfico homogéneo, que oferece uma experiência integrada e que o turista percebe de uma determinada forma. E quando nós desenvolvemos inovação ao nível do território, quando criamos redes e parcerias ao nível do território, nós não nos devemos manter no limite do nosso município. Nós temos que ir até onde o turista vai, acompanhar os fluxos turísticos no território para desenvolvermos as nossas redes e daí desenvolvermos produtos inovadores que vão responder a esta necessidade dos consumidores. É fundamental também. Diga. Desculpa me interromper, é só para lhe posicionar que, em termos de tempo, nós começamos um pouco mais tarde, então nós vamos terminar por volta de meio-dia, meio-dia e 10, então temos alguns momentos, mas aí eu já acho importante começar a direcionar a sua fala, que a professora já começou a direcionar para a sua área de estudo, mais assim, específico, mas assim, eu queria promover uma última reflexão para os nossos participantes. Nós estamos vivendo um momento de transição, de pandemia, e é inevitável, não é? Eu não posso deixar de fazer a pergunta e traçar um certo paralelo das questões da inovação, desse momento de disruptura, não é, que nós estamos entendendo que pode vir agora uma disruptura, se é que a professora concorda que é uma disruptura, mas como é que será essa inovação no turismo ou como essa inovação pode contribuir no nosso segmento nesse período de pós-pandemia? Porque falou-se aqui em inovação incremental, inovações de caráter social, ou como a autora, né, que falou inovação reversa, com um impacto direto nas comunidades locais. Acredito que da mesma forma que aqui no Brasil nós estamos discutindo que na volta dessa nova normalidade, o turismo vai ser, num primeiro momento, essencialmente regional, que acaba caindo nessa perspectiva dessa dimensão de rede e de inovação territorial. Então, professora, como será a inovação no turismo nesse período de pós-pandemia? Para nós já partirmos para uma finalização, se eu posso dizer assim, porque o assunto está tão interessante que talvez a gente peça uma segunda live para aprofundar isso. Mas vamos ficando com esse último... Essa é a última questão. Sim, eu tenho pensado e tentado refletir um pouco do que é que pode acontecer a partir de agora, também à luz daquilo que nós estudamos, estes conceitos de inovação, do território. Bem, neste momento, isto de facto foi uma catástrofe para o turismo, não é? O turismo parou, toda a atividade económica associada ao turismo parou completamente. E eu aqui há uns dias ou umas semanas lia uma reflexão também de um académico
da área do turismo, que dizia que, de facto, nós também podemos ter aqui uma grande oportunidade, que é termos uma tela em branco. Nós temos a oportunidade de recomeçar o turismo em praticamente todos os destinos do mundo. Ou seja, nós paramos, fizemos um corte, então eu acho que a partir de agora é tentar perceber o que é que nós queremos de facto para o turismo nos nossos destinos, nos nossos países e nas nossas regiões. Porque nós zeramos tudo e, portanto, temos aqui uma oportunidade de começar de novo. Eu acho então que, em termos de inovação, aquilo que vai ser fundamental a partir de agora é inovação organizacional e institucional, não é? É planear, é pegar nos destinos que estão a começar a desenvolver-se e desenhar planos de desenvolvimento sustentáveis, é garantir a sustentabilidade dos destinos, é desenvolver planos ou seja, no fundo, é planear. São muito poucos os destinos turísticos no mundo que tenham sido planeados de raiz e que tenham tido um desenvolvimento sustentável com base no planeamento, certo? Neste momento nós temos oportunidade de o fazer. Nunca na história da humanidade nós fechamos completamente as fronteiras e impedimos as pessoas de viajar e de se movimentarem. Portanto, neste momento nós temos o potencial de arrumar as casas e de facto de identificarmos o que é que nós queremos para o nosso turismo. Eu acho que aquilo que nós devemos querer é um turismo de qualidade e não de quantidade. Até porque, e isto vai muito ao encontro daquilo que são as novas necessidades das pessoas, não é? Nos próximos anos, ninguém vai querer ir para locais com muita gente, não é? As pessoas vão fugir da proximidade, vão querer distância. Portanto, destinos massificados de facto não vão ter sucesso porque não vão atrair ninguém. As pessoas não querem proximidade. Neste momento queremos distância de segurança. Queremos 2 metros de distância. Não queremos estar em Roma, na Fontana di Trevi, a tirar uma foto com 150 mil turistas ao pé de nós. Impossível de acontecer. Não é? Em termos de saúde pública, absolutamente impossível. O que é que nós vamos ter mais? Vamos ter, eu acho que vamos ter inovação. A inovação vai passar muito por apostar em produtos para o turismo doméstico. Vai ser em apostar em regiões de baixa densidade, como eu dizia, portanto, com poucas pessoas, regiões de interior, fora dos grandes centros urbanos, fora dos grandes aglomerados populacional. Acho que a hotelaria tradicional, isso está-se a verificar, vai ter uma quebra muito grande, porque obriga ao contacto entre as pessoas, e acho que o Airbnb, as casas, os apartamentos turísticos vão começar a crescer, porque de facto possibilitam que não haja contacto com outras pessoas nas férias. Vou dar um exemplo. Aqui em Portugal, o Algarve, que é a nossa região turística por excelência, de sol e praia, tem as reservas para o verão, foram praticamente todas canceladas nos hotéis, e tudo que são casas individuais com piscina, está tudo esgotado. Já não há mais nada no país. Porque o que é que as pessoas querem? Reclusão. Portanto, os produtos a inovar vão ter que ser muito por aí. Por outro lado, eu também acho que é que vai surgir muito produtos associados com o ar livre, desporto, família, saúde e bem-estar. Vão ser produtos que eu acho que vão ter um crescimento significativo, porque acho que é algo que nós estamos agora a valorizar bastante e que não valorizávamos antes, não é? O ar livre, o desporto, poder sair e estar com a família, férias em família, férias multigeracionais vão ser também importantes. O teletrabalho também vai trazer algumas oportunidades de inovação, porque nós podemos trabalhar em qualquer lugar do mundo hoje, não é? E acho que os hotéis, os empreendimentos turísticos também vão ter que se adaptar um pouco a esta nova realidade. E acho que aquilo também vai dominar as operações e um pouco da inovação é a questão da higiene e da segurança. Nós aqui em Portugal já temos um selo Clean and Safe, que está a ser agora, portanto é a Autoridade Nacional do Turismo, que está a certificar hotéis, restaurantes, empresas do setor do turismo em como cumprem todas as regras de higiene e segurança, precisamente para dar confiança aos consumidores e aos turistas para voltarem a viajar.
acho que é muito importante e a questão de, voltando agora um pouco ao início, a questão da inovação reversa vai ser fundamental, porque vai haver uma necessidade muito grande também de apoiar a atividade económica de pequena dimensão, pequenos produtores e as comunidades locais, e, portanto, vai haver aqui um encurtamento também das cadeias de fornecimento e de distribuição para apoiar pequenos produtores. Os destinos vão se reposicionar, vão ter que se reinventar e vão ter que se reposicionar, pensar em novos modelos de negócio. Ok, professora, nós já estamos realmente chegando ao final, como nós começamos um pouquinho depois. Eu estou fazendo aqui um levantamento das perguntas e praticamente todas as perguntas elas estão sempre tangenciando como Portugal tem feito, usado o conceito de inovação para a reabertura dos negócios e das empresas turísticas. De uma certa forma, a professora já respondeu, né? E eu acho que já pode encerrar de uma forma mais tranquila, não é? Por conta do horário. Eu diria então, professora, que Portugal, de alguma forma, dentro dessa tela branca, iniciou fazendo o dever de casa de uma forma muito positiva, porque parece que há um consenso hoje de que Portugal sai dessa pandemia, desse processo transitório, com a imagem fortalecida de um destino turístico seguro, né? Então, assim, de certa forma, eu gostaria de encerrar essa live parabenizando a sociedade portuguesa, né, pela postura. Apostaram na ciência, no conhecimento e tiveram uma postura socialmente responsável, né, que sirva de exemplo para todos nós. Eu vou terminar agradecendo à professora pela presença. Eu vou também, mais uma vez, agradecer a direção da faculdade, o departamento, as nossas coordenações que nos apoiam, a coordenação de Stricto Sensu e de Lato Sensu, professor Marcelo e professora Cláudia também. Queria agradecer a presença de diversos professores aqui da Universidade Federal Fluminense e especialmente da FTH e também da Universidade de Aveiro aqui presente. Então, nossos agradecimentos ao diretório acadêmico presente, nosso diretório de turismo e de hotelaria estavam presentes. De uma forma geral, o nosso agradecimento. E eu vou terminar agradecendo mais uma vez, professora Filipa, pela sua explanação maravilhosa. Queremos mais, mas vamos respeitar também, não abusar da generosidade. E deixo as palavras finais para a professora. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Carlos, eu queria mais uma vez agradecer e voltar a dizer que é um prazer muito grande a colaboração que existe entre a Universidade de Aveiro e a Universidade Federal Fluminense e neste âmbito desta colaboração, as nossas redes a darem frutos. Queria agradecer muitíssimo o convite, dizer que gostei muito de estar aqui. Acho que não disse tudo aquilo que gostaria, o tempo de facto passa muito rápido. E eu estou inteiramente ao dispor para uma outra oportunidade. Numa outra oportunidade podemos conversar um pouco mais sobre estas questões. Mais uma vez, muito obrigada. Foi uma honra estar aqui presente e obrigada a todos os que estiveram a assistir. Ok, só lembrando que essa transmissão ela está sendo feita simultaneamente no Facebook e daqui a alguns minutos ela vai estar disponível também no YouTube para que as pessoas possam assistir em outro momento. Um abraço a todos, se cuidem. Aqui nós estamos ainda num rigoroso distanciamento social. Quem puder, por favor, continue fazendo distanciamento, que é muito importante para passarmos por isso. Obrigado mais uma vez, um abraço em todos. Um abraço.